E se você pensa que ainda, né, Deus não falou com você, ou que você não recebeu nada, ouviu tantos testemunhos, mas parece que com você Deus ainda não mexeu, Ele vai mexer. Ele vai mexer, porque os últimos serão os primeiros. Esteja sempre com o seu coração aberto, porque eu creio que o Senhor, Ele está sempre sedento também para falar conosco, né? A gente vai correr um pouquinho aqui, né? Porque eu tinha preparado aqui 2 mensagens, vou tentar agrupar. Ontem eu falei, né, sobre a primeira chave, que é você e Deus. E hoje eu quero então falar sobre as outras 2 chaves, que é você com as pessoas e você com você mesma. E na realidade, né, essa relação entre você com o outro e você com você mesmo, ela meio que caminha junto. Ontem a gente leu aqui a passagem onde Jesus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a força, com tudo que temos e somos, e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então Jesus coloca na mesma balança a importância. Por quê? Porque a vida, gente, ela é feita de equilíbrio. Ora, nós precisamos nos dispor a nos renunciar, a morrer para nós mesmas. Só um minutinho. Obrigada. Rosa de novo, para combinar. De novo a voz fica até mais bonita, gente, eu falo. Quem estava aqui ontem? Todo mundo estava aqui ontem? Tem alguém que não estava aqui ontem? Que veio hoje? Acho que só uma. Bem-vinda, irmã, Deus abençoe. Então, nós precisamos entender, o segredo da vida é esse equilíbrio, porque nós precisamos sim morrer para nós mesmas, nós precisamos lutar contra o nosso ego, mas também nós precisamos em alguns momentos perceber se nós não estamos também nos entregando demais, nos doando demais e passando por cima muitas vezes do nosso amor próprio ou de coisas que são importantes, inclusive para a nossa saúde mental e emocional. A gente vê muitas pessoas aí que se entregam à obra de uma maneira assim, em desequilíbrio, onde a gente faz tudo muito, muito, muito pelo outro e acaba esquecendo de si mesma. E o que acontece? Vai trazendo ali um cansaço, um desânimo, depois uma insatisfação e até mesmo uma raiva, porque daí você fica... Quantas pessoas que saíram de igreja porque foram machucadas, magoadas, feridas, por tanto se entregar, por tanto se doar e não receber a sua recompensa, porque fica esperando essa recompensa do homem e não do Senhor, e aí acaba se frustrando, se decepcionando e larga tudo, quando não é isso que Jesus está querendo dizer para nós. Existe aí um ponto de equilíbrio que nós precisamos conhecer. Para a gente falar um pouquinho, tá, sobre nós com o outro, eu acredito que a chave mais importante que está ligada à nossa vida com o outro é o perdão. É aquilo que a gente mais ama fazer. Ontem eu comecei aqui falando, né, sobre a nossa vida com Deus, sobre nós buscarmos conhecer mais a Deus, e eu falei assim, que ninguém acorda com vontade de ler a Bíblia, né? A gente não acorda falando, gente, que vontade de ler a Bíblia. Assim também, eu nunca vi ninguém falando, ai, que vontade de perdoar aquela irmã que me detonou. Estou com uma vontade de perdoar meu marido que me traiu. Uma vontade de perdoar aquela irmã que me caluniou, que falou mal de mim, que me atacou. Não é natural do ser humano o perdão, o desejo do perdão. Isso é divino. É algo divino. E Deus colocou isso como um princípio. Ele estabeleceu isso como um princípio. Agora, gente, é importante a gente entender algumas coisas, tá? As pessoas têm muita dúvida em relação ao perdão, porque pensa assim, mas aí se eu perdoar, eu estou dizendo para ele que o que ele fez foi certo. Gente, o perdão não é isso. O perdão não é você falar para o outro, não, o que você fez está certo, eu concordo. Não. O perdão simplesmente é você abrir mão do seu direito de ficar ressentida. Porque sim, a pessoa causou uma dor a você, essa dor ela é legítima, e às vezes a pessoa ela nem causou uma dor especificamente, tá? Mas às vezes a relação com aquela pessoa gerou em você algumas disfunções emocionais com as quais você precisa lidar hoje. E às vezes você não entende o porquê você tem dificuldade de falar não para as pessoas, o porquê talvez muitas vezes você sempre se submete à vontade do outro, você vive querendo agradar todo mundo em excesso, e aí você faz e acontece e fica inconscientemente esperando que o outro de alguma forma, no mínimo, te agradeça.
E quando esse agradecimento, esse reconhecimento, essa validação não vem do outro, a gente se frustra. Eu sou uma tonta mesmo, porque eu faço isso para fulano, eu faço isso para ciclano e ninguém está nem aí para mim. Mas, na realidade, esse seu fazer já está disfuncional. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus ele olha a intenção, a motivação do nosso coração. Então, se inconscientemente, tá, gente? Quando eu falo inconscientemente, quer dizer que você não tem consciência, tá? Nós somos dirigidos emocionalmente, que nos leva a nos comportarmos, tá? Ok? 90% disso é dirigido pelo nosso inconsciente. Ou seja, eu estou fazendo sem perceber a motivação que aquilo me gera. O outro pode até perceber, principalmente se esse outro já passou por esse caminho. Se esse outro falou, eu já tive aí, eu já agi exatamente dessa maneira, até que Deus abrisse a minha visão e revelasse que a minha motivação estava errada. O que eu estava fazendo não estava de acordo com o que Deus tinha para mim. A ação pode ser boa, é aquela história, gente, dar dízimo na igreja e oferta, é bom ou é ruim? É bom, nós sabemos que existe um princípio, uma semeadura que vai gerar uma colheita. Agora, para a igreja, o tanto que você der vai ser bom, porque vai ajudar principalmente a igreja que trabalha honestamente, que vai dedicar a obras sociais, a manter o prédio, enfim. Então, para a igreja sempre vai ser bom, para a igreja física local. Mas, você, que Deus está vendo a intenção do seu coração, você pega o seu envelope e você vem entregar e tipo assim, será que a pastora está vendo? Será que a líder está vendo? Será que não sei quem estão vendo? Dentro de você está tipo assim, ó como eu sou fiel. Quando dentro de você, quem é essa pessoa, sabe? Porque eu era essa, que quando eu ia entregar lá meu dízimo, eu ficava assim, será que estão vendo? Viu? Sou fiel, hein? Está querendo mostrar para quem que você é fiel? E por que você quer mostrar que você é fiel? Talvez porque você seja infiel em outras coisas, em outras atitudes, e você quer meio que compensar. Deus vê o seu coração. E aí, muitas vezes, você não prospera e nem recebe a colheita disso, porque a motivação com a qual você plantou aquilo está errado. O dinheiro vai ser usado para outras pessoas, ok. A igreja vai ser abençoada. Mas você, muitas vezes, não vai colher a consequência desse princípio, porque a maneira como você fez é errado. Ajudar o outro é bom? É bom. Vai ajudar o outro? Vai. Só que se você faz esperando que o outro te ame, te aceite, te valide, que você se sinta importante, isso não vai ser suficiente para você. Você não vai receber isso. Todas as vezes que nós fazemos coisa para o outro, inconscientemente buscando sermos aceitas, reconhecidas, não vai dar certo. Jesus criticou veementemente os religiosos, os fariseus, que todo o tempo estavam querendo mostrar o que eles faziam, que todo o tempo estavam querendo mostrar o quanto eles oravam bem, o quanto eles eram bem relacionados, queriam sentar nos lugares principais. Jesus criticou isso veementemente, o querer aparecer. E nós, muitas vezes, queremos aparecer também que fazemos bem ao outro. Ai, menina, porque eu ajudo tanta gente. Ai, porque eu ouço tanta gente. Ai, porque eu levo as pessoas para tanto lugar. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço... Não, mas eu faço porque eu quero o melhor para aquela pessoa. Claro, sim. Aqui, na sua cabeça, você se autoilude achando que você quer o melhor para aquela pessoa. E não estou dizendo, então não vou fazer nada, porque então o que eu faço está errado, não vou fazer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, ajuste a sua motivação para você ser livre daquilo que muitas vezes você espera emocionalmente. Não é não fazer, é fazer da maneira correta. Porque enquanto você fizer da maneira errada, quem vai continuar se ferindo e se machucando? Você, querida. Durante 5 anos e meio, eu atendi pessoas, aconselhando, ajudando. E, gente, quanto mais eu achava que eu estava ajudando as pessoas, mais eu me prejudicava. Porque mais eu ficava esperando que a pessoa me reconhecesse. Aí, quando eu passava uma situação difícil, que, sabe, tipo aquilo, quando você está na fornalha mesmo, não vem um WhatsApp, não vem uma ligação. E quando vem, a pessoa que você já ajudou tanto, vem e só para falar dela. Sabe aquela pessoa que só sabe falar dela? Em nenhum momento ela chega para você e fala, irmã, você está bem? Irmã, eu passei aqui só para te abençoar. Quem faz isso, gente?
Irmã, eu passei aqui só para deixar uma oração para você e dizer que eu estou intercedendo por você e por sua causa. Ninguém, é difícil você encontrar isso. As pessoas vêm para falar, ai, ora por mim. Ai, você não tem uma palavra para mim? Ai, você não tem alguma coisa aí para mim, do céu? Porque eu estou tão agoniada, eu estou tão angustiada. As pessoas só sabem falar de si, muitas vezes. E eu falo as pessoas, muitas vezes nós fazemos isso também. Agora, quando você se propõe, muitas vezes, a querer fazer ao outro, você não percebe, muitas vezes, que ainda pode ter alguns elementos que está buscando esse reconhecimento do outro. Quando eu comecei a minha jornada de cura, foi Deus, sim. Foi Deus que colocou no meu caminho pessoas para que eu pudesse também ajudar, porque parte da nossa cura emocional está ligada a gente ajudar outras pessoas. Se você ficar olhando só para a sua dor, só para o que você viveu, para o seu passado e para a sua história, dificilmente você vai avançar. É um processo entre, ora você vai olhar para a sua história, ora você vai validar a sua dor, e ora você vai deixar a sua dor de lado e vai olhar para a dor do outro. Jesus, ele havia pregado, e ele estava cansado, e ele ia atravessar pro mar, para uma outra passagem, para descansar. E nisso ele acabou recebendo uma notícia que João Batista, o primo dele, tinha morrido. Você imagina a dor de Jesus naquele momento. Ele queria ficar quieto, ele queria ficar com o pai, ele queria viver aquele momento. Mas quando ele chegou lá, na região em que ele ia ficar tranquilão lá, tinha uma multidão esperando ele, ansiosos por ouvir ele falar. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, e foi curar, e foi alimentá-los, enfim. O que essa passagem está querendo dizer, gente? Que Jesus pegou a dor dele, colocou no bolso e foi servir. Então tem hora que a gente tem que fazer isso, pegar a nossa dor, colocar no bolso e servir o outro. Mas também a gente precisa entender qual é a motivação que nos leva a servir. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão. E será que muitas vezes nós estamos tendo compaixão do outro? O que é a palavra compaixão, gente? É sentir junto. Sentir junto. Você fala, muitas vezes você... mas eu nunca vivi isso, eu nunca passei por isso, ou mesmo que você já passou, mas eu não sinto essa dor. Você não sente, mas você não sente mais por você, mas você precisa sentir pelo outro. O que você passou não pode ser assim, ficar tão distante não, gente. O que você viveu, as dores que você viveu, os traumas que você viveu, tem que ser assim, vivo em você, no sentido de que você possa, quando alguém vir te contar sobre algo que você viveu, você tem que se lembrar como era. O quanto era difícil, o quanto era doloroso, o quanto foi para você sair dali e você falar, vem aqui, minha filha, eu entendo a sua dor. Eu compreendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando. Vem cá, não desiste, não desanima. Eu vou te ajudar. Jejue com a pessoa, ore com a pessoa. Carregue a pessoa por um tempo nas suas costas. Isso é cristianismo. Esse é o princípio que Deus fala do ID muitas vezes. É essa marca que Deus colocou no meu coração, saradas para sarar. Porque não vai ficar em nós. Aquilo que Deus fez em nós é para ser transmitido para o outro. Lá numa passagem bíblica de Coríntios vai dizer, com a consolação que você recebeu, você estende essa consolação ao outro. Mas muitas vezes a gente entra e sai da igreja e não consegue olhar para o outro. Só fica assim, fulana não me cumprimentou, fulana ficou esquisita comigo, mas fulana não sei que ela não vai com a minha cara. Você sabe, né? O santo não bateu, né? Quando o santo não bate, aí eu penso, mas não é o mesmo santo, o Espírito Santo? Deveria ser, né? Gente, é certo que tem pessoas que não vai haver aquela conexão. É natural, normal. Mas não haver essa conexão não significa que você precisa julgar a pessoa. Não é porque não houve, talvez, ali uma conexão, uma aceitação, que muitas vezes está ligada a uma interpretação que você deu. Porque nós lemos a vida, lemos o outro através da nossa ótica, através daquilo que nós vivenciamos. Por isso que entra o perdão, gente. Porque quando entra o perdão para a minha história de vida, para aquilo que eu vivi, para a dor que eu vivi, eu vou conseguir ver o outro de uma maneira mais saudável. Assim como que nem ontem eu falei, quando eu passo a ver os meus pecados, quando eu passo a ver o quão frágil eu sou, quando eu passo a ver o quanto a minha vida terrena aqui é inteira na dependência de Deus, porque ai de mim, eu vou julgar menos o outro, eu vou condenar menos o outro.
Porque nós, gente, estamos suscetíveis a erro. Gente, é assim, o fato de eu estar aqui compartilhando com vocês é um bate-papo. Eu não sou melhor do que vocês. Pode ser que eu tenha um pouco mais de conhecimento em algumas áreas, pelo estudo, pelo tempo dedicado, pelo chamado, mas uma coisa também é importante a gente saber, que o fato de eu saber, o fato de você saber, não te livra de ter que viver a situação. Por exemplo, uma professora de matemática, ela sabe matemática. Pelo fato dela saber matemática, ela nunca vai precisar fazer conta na vida dela? Entendeu? Só que ela vai conseguir mais facilmente chegar ao resultado certo, porque ela tem conhecimento. Então, por isso que Deus vai dizer lá também que o povo perece por falta de conhecimento. O fato de eu ter conhecimento, eu posso conseguir mais rapidamente falar: ô, Roberta, de novo aí? Ô, Roberta, esse pensamento aí de novo? Vivendo isso de novo? Presta atenção, você já sabe, você já conhece. Eu posso me corrigir mais rapidamente. Dificilmente, quando eu ainda estava em algumas situações em que eu não conseguia enxergar. Eu estava ali totalmente agindo erradamente, com a motivação errada, mas sem perceber, até que Deus clareasse. Assim como hoje eu ainda também tenho os meus pontos cegos, coisas na minha vida que eu não enxergo, que eu sei que Deus vai clareando. A Bíblia vai dizer que a gente vai, como a luz da aurora, né, que a gente vai clareando pouco a pouco. Então, a nossa vida é assim também. A gente não dá conta de Deus revelar tudo de uma vez para a gente. A gente morreria emocionalmente, ficaria louca. Nosso cérebro, ele tem um ritmo. E Deus, inclusive, conhece o ritmo de cada um. Outra coisa, a gente não se compare com o outro. Não compara nem o seu processo de cura com o processo de cura do outro. Porque, às vezes, tem pessoas que ela é mais intensa. Que o jeito que Deus trabalha na vida dela é uau! Sabe, é ela precisa. E isso leva-se também para o lado espiritual. Não é porque aquela pessoa ela é mais entregue, ela é mais intensa, que ela é mais espiritual. Sabe? Às vezes a gente fica assim, né? Alguém que vem pregar aqui assim, e fala baixo, e traz uma reflexão, e não sei o que. Ah, aquela pessoa lá não é muito espiritual, não. Aí vem aquele que roda, que pula, aí vocês pulam que nem doida, tudo rodando. Nossa, aquele homem é de Deus. Quem disse? Quem disse? Vocês medem espiritualidade por performance, por show? Não, isso tem a ver com a personalidade. E eu não estou dizendo que aquela pessoa está fazendo para se mostrar, embora alguns façam, mas não estou julgando, ok? O que eu estou dizendo é que tem gente que tem a personalidade de intensidade. E aquela pessoa vai expressar daquela forma. Eu sou uma pessoa intensa, mas tem momentos que Deus me leva na calmaria, na tranquilidade. Tem eventos que Deus me leva para ministrar que é igual ontem aqui. Eu só falto rolar aqui, porque eu estou sentindo as contrações que algumas de vocês estão sentindo pela intercessão. Mas nem sempre é assim. Agora, não é porque é assim ou não é assim que Deus faz ou não faz. É que Ele manifesta como Ele quer. Agora, teve momentos na minha vida que a cura veio assim, ó, no silêncio. E teve momentos na minha vida que a cura veio... de eu estar em eventos... Eu sendo ministrada, não eu sentada para ministrar, eu sendo ministrada, igual vocês. E eu rolar no chão aqui, eu gritar. Deus me levando a memórias de abuso, Deus me levando a memórias de rejeição, e eu gritando, estribuchando. Nego pensando que acho que eu estava endemoniada, mas eu estava simplesmente soltando aquela dor, porque tem hora que precisa soltar. Agora, nossa, que louca. Ou então quieta, ai, que falta de espiritualidade. Vamos parar de julgar, gente. Vamos parar de julgar. Vamos ser o que Deus quer que a gente seja. Se Deus quer que hora você expressa, expressa. Se hora está quietinha, está quietinha. Não é porque não se mede espiritualidade por grito, por voz. Deus é quem conhece o nosso coração e sabe. Então nós precisamos, é isso que eu falei do ontem, de conhecer profundamente a Deus, porque à medida em que a gente conhece a Deus, a gente também vai se conhecendo. E o outro nessa jornada, ele também serve para ser um espelho para nós. Porque muitas vezes nós vamos ver coisas que precisam ser mudadas em nós através de experiências que vivemos com outro. Outra coisa, gente, o perdão, outra dúvida que as pessoas sempre trazem para mim. Ai, mas se eu perdoar, eu tenho que voltar a falar com ele? Não necessariamente, gente. Não é com todo... Um exemplo. Eu, por exemplo, as pessoas que me abusaram sexualmente, eu perdoei. Aí, mas vou voltar a conversar com eles? Se não tem uma relação?
Não necessariamente. Às vezes Deus vai levar você por caminhos que sim. Se foi seu tio, se foi seu avô, se foi seu pai, padrasto, às vezes vai te levar a caminhos que sim. Outras vezes não. Tem pessoas que é para retomar a relação sim, e Deus vai fazer o vinho novo, vai fazer com que seja ainda melhor após esse perdão. Mas tem pessoas que não dá. E tem gente que não dá até com mãe. Pasmem. E eu não estou dizendo que não é para você falar com a sua mãe, de maneira alguma, porque a Bíblia te ensina a honrar a tua mãe. Eu só estou dizendo que existem mães que são manipuladoras, narcisistas e que não sabem como se relacionar com o filho, com a filha. Que exige, que manda, que domina, que cobra, que põe peso, que põe pressão. E toda vez que essa filha está com essa mãe, ela se sente anulada, ela se sente um nada. Tem mãe que fala, você não é um nada, você não sabe fazer nada direito, não sei nem como você casou. Você não presta para nada. A mãe só humilha. Gente, eu ouço muito isso em consultório. Não dá, Roberta, para me relacionar com a minha mãe. Não dá, ela me detona. Ela me destrói, ela me coloca contra o meu marido. Ela fica do lado do meu marido, do genro, só para me destruir. A mãe que compete com a filha, porque a mãe é uma menina. Não é uma mulher de 40, 50 anos. Dentro dela, o que está movimentando ela é uma menina. E o que a gente faz, gente? Principalmente quando se trata de pai e mãe, porque não dá para abandonar e não é para abandonar. A gente vai trabalhar o seguinte: primeiro, você precisa sim validar a sua dor. A minha mãe me maltrata, me desdém, faz isso ou faz aquilo, faz me sentir pequena, exige demais de mim, me manipula, tudo que eu faço nunca está bom. Sabe aquela mãe que você faz o doce maravilhoso no Natal, ela fala, mas eu coloco chocolate em cima, eu não faço assim. A mãe nunca tem uma palavra de elogio para te dar. E você está sempre querendo agradar a mãe. E você está sempre querendo alcançar a barra da mãe e nunca consegue. Gente, será que você é essa mãe? Sem perceber, eu era essa mãe, gente. Eu era essa mãe. Eu trabalhava fora. A minha irmã, que nós criamos como filha, ficava em casa. E tinha as tarefas para ela fazer. Eu sei que ela tinha os defeitos dela, as falhas, ela era meio relaxada em muitas coisas, mentia demais, enfim, tinha as partes do defeito dela. Mas, muitas vezes ela arrumava a casa, deixava tudo bonitinho. Eu era aquela pessoa que eu chegava e falava assim, nossa, você não limpou isso aqui? Não acredito que você não limpou isso aqui. Só que eu não via a louça lavada, o chão varrido, a cama arrumada. Quantas vezes você só exige, você só cobra, você só condena, você, sabe, nunca tá bom. O filho vem, mãe, tirei 9. 9? Era para ter tirado 10. O tanto que eu me mato para trabalhar, meu filho, só para você estudar. Você é um vagabundo, você só estuda. Nem estudar direito você estuda, só fica nesse celular. O filho só fica no celular, mas a mãe também não sai do celular. Você exige que o filho saia do celular, mas você fica lá no celular. No grupo das amigas, no Instagram, não sei na onde. Como que você exige algo de alguém que você mesma não faz? É o que Jesus vai fazer, tira a trave do seu olho. Então, assim, é fácil a gente falar da nossa mãe. Minha mãe não deu, minha mãe não teve, minha mãe não fez, minha mãe não sei o quê. E o que você também não está dando, não está fazendo para o seu filho? Quem somos nós para julgar? Mas a gente precisa entender algumas coisas. Ok, a minha mãe tem uma patologia. A minha mãe não dá para ficar muito próximo dela, que realmente ela me destrói. Sim, gente, existem mães assim. Mas o que você vai fazer? Trabalhar o perdão. O fator principal é o perdão. Perdão. Eu perdoo a minha mãe por todas as vezes que ela falou isso contra mim, que ela falou aquilo, que ela me coloca para baixo, tal. Aí eu vou entender. Por que minha mãe se comporta dessa maneira? Como foi a relação com a mãe dela? Como foi a relação com o pai? Qual é a história de vida da minha mãe? Aí você começa a entender um pouco mais. Só que aí o que acontece? Porque muitas vezes os nossos pais não tiveram a oportunidade que você está tendo. Hoje você está aqui sentado ouvindo palestras que estão falando sobre vida emocional, que está falando sobre comportamento, que está falando sobre vida cristã de uma maneira muito prática e clara. Eu que sou crente, gente, desde os meus 5 anos de idade, a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Não se falava. Era só pecado, 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 pecado. Ouvir música do mundo, pecado, fazer isso, pecado, fazer aquilo, pecado, pecado, pecado. E tipo assim, mas aí, como que a gente vive a vida no dia a dia? Às vezes vinha com a história bíblica de uma maneira que a gente não conseguia traduzir para o hoje.
Às vezes a gente lia a Bíblia e falava, nossa, mas não estou entendendo o que é esses amalequitas, o que é esses, eu sei lá o quê. É só você traduzir para hoje, para os seus inimigos de hoje. Mas e como que a gente faz esse movimento? Então, Deus tem levantado pessoas para trazer esse conhecimento de uma maneira mais clara para a gente. Mas os nossos pais, muitas vezes, não tiveram essa oportunidade. E quanto mais o tempo passa, mais o que a pessoa aprendeu vai solidificar. E mais difícil vai ser para ela se permitir aprender algo. Então, muitas vezes, aquela mãe que hoje se comporta dessa forma, tem as suas dores ali não trabalhadas. Tem as suas feridas não trabalhadas. Tem abusos que nunca foram falados. E não vão ser falados. Às vezes pode passar a vida sem falar, porque não se sente livre para falar, não sente que tem um espaço. E o que a gente faz? A gente começa a compreender o que está funcionando ali. Eu falo muito isso no livro Mais Forte que Sua Dor, que é o meu último livro. Eu falo muito isso sobre a mulher adulta e a menina que habita em nós. Porque todos nós temos uma criança interior que viveu aquela dor. E, gente, o nosso inconsciente registra todas as experiências que nós vivemos. Todas. Olha, cheiro, música. Você pode ver aí, se alguém passa com um perfume que era do seu pai pode estar morto, você vai lembrar, esse perfume era do meu pai. Aquele cheiro de bolo, você fala, olha, parece o cheiro de bolo da minha mãe, da minha avó. Você tem memórias olfativas, você tem memórias de música, você ouve aquela música, você fala, desgraçada, aquele namorado da adolescência me traiu quando estava tocando essa música. Ou você lembra, aquela música foi quando eu e meu marido, nós nos casamos, dançamos lá na nossa festa. Ou essa foi a primeira música que tocou quando eu fui na igreja. Você tem suas memórias. Tudo isso está no seu inconsciente, mas as coisas boas e as coisas ruins também. Agora, deixa eu te falar. Se você resgatou uma memória aí, por exemplo, ela vem viva. Gente, eu posso me lembrar como hoje. O dia que eu fui, como vocês estão aqui no seminário de cura, o dia que eu fui no congresso diante do trono das mulheres, que a minha vida virou. A página, assim, ó. Eu voltei escrevendo o livro Sarados para Sarar. Eu comecei escrevendo o livro Sarados para Sarar pelo capítulo do congresso. Embora na ordem depois para imprimir, a gente mudou. Mas assim, como você começou escrevendo o livro, Roberta? Escrevendo o que eu vivi no congresso, para eu nunca esquecer do que Deus tinha feito ali na minha vida. E eu posso lembrar hoje, se passaram já 8 anos. É vivo a minha lembrança de eu vindo na frente, de eu chorando. Eu sei tudo que aconteceu. E quando eu paro para lembrar, porque tem hora que a gente tem que fazer isso, viu? Tem hora que você tem que parar, fechar a porta do seu quarto, do banheiro, da onde for. Pegar um cantinho assim, ó, você ficar sozinha ali, ó, e você puxar uma memória boa. Fala, Espírito Santo, traz à minha mente aqui uma memória boa. Seja do nascimento dos seus filhos, seja de um dia que foi muito bom para você, alguma coisa assim alguma coisa muito boa. E eu, às vezes, puxo essa memória daquele dia. Eu paro, aí eu começo a lembrar. Nossa, meu coração se enche assim, ó, sabe? Eu vou lembrando das coisas que eu vivi, que Deus falou. Aquilo me renova, me encoraja novamente, renova as minhas esperanças. Principalmente em relação ao meu chamado. É como se eu lembrasse quando tudo começou. Quando Deus começou a revelar coisas ali para mim, quando Deus mudou a minha sorte. Eu fui para aquele congresso não sabendo o que eu ia fazer da minha vida. Embora eu já estivesse num processo de cura, onde eu já tinha conseguido perdoar minha mãe, o meu pai, os abusadores. Eu já estava num processo assim que já tinha me libertado daquele sentimento de suicídio que eu tinha constantemente, aquela vontade de morrer, aquelas coisas ruins. Mas eu ainda tinha muita estrada pela frente. Eu precisava ter um encontro com a paternidade de Deus. E naquele congresso eu tive. Naquele congresso foi tão vivo, eu senti Deus me abraçando como um pai. Filha, você nunca esteve só. Eu estou aqui com você. É como se imprimisse, como se selasse algo assim na minha vida. Por isso que é importante tudo, gente, a sua vida diária com Deus, o seu secreto com Deus, o estar na igreja, o ler livros, o ler a palavra, o declarar louvores, o estar em eventos assim, mais fechados para esses momentos também. Tudo é importante, não é que uma coisa só anula as outras, não, cada coisa tem o seu lugar e o seu espaço de importância. E nós precisamos muitas vezes ser lembrado de onde Deus nos tirou, de como foi que Deus começou a trabalhar na nossa vida. E aí, gente, então, você vai ter que entender como que é a história da sua mãe, como que foi, trazer esse perdão. Mas sim, ora você vai olhar para você,
para aquilo que você viveu, para a sua dor, e ora você vai olhar para sua mãe. Então, a gente tem que estar sempre nesse movimento e pedindo a ajuda de Deus para, Senhor, me ajuda. Pelo menos uma vez por mês que seja, vá à casa da sua mãe. E aí você precisa orar, jejuar, sabe? Pedir para Deus colocar assim, sabe? A sublime graça dele sobre você. Faz um bolo, leva um presente, leva algo que ela gosta. E fala, Senhor, me ajuda a só ver o lado que eu preciso ver. Compreendendo ela, tendo compaixão dela. E aí vai ser muito mais leve o seu relacionamento com ela. Não corrigindo sua mãe, não discutindo com a sua mãe, não querendo mostrar que tem razão, não querendo mostrar o que você sofreu ou viveu por causa dela, porque muitas vezes você jogar as suas frustrações, você jogar aquilo que você viveu e até mesmo as feridas que ela te causou inconscientemente, não vai resolver o seu problema. Na verdade, você vai levar talvez até mais um problema para sua mãe. Então, nem sempre dá para ter, com outras dá. Com algumas mães mais maduras dá para ter. Gente, nada é assim, ó, é isso, pronto. Não, nem tudo que funciona para um, funciona para outro. Eu tenho pacientes que elas falam, Roberta, eu pude ter uma conversa com a minha mãe e foi tão maravilhoso. Minha mãe pôde me ouvir, eu pude falar, mãe, sabe quando eu tinha 5 anos, que você me levou lá na casa da tia tal? Você me deixou lá, mãe. Você saiu para ir numa festa, eu fiquei lá sozinha, eu fiquei me sentindo sem ninguém. Mãe, sabe quando você me esqueceu lá na escola uma vez? Achei que você não ia voltar mais, mãe, não sei, me deu um desespero. Só o fato da pessoa ter espaço para falar isso, sem condenar a mãe, sem acusar a mãe. Olha a diferença de você falar como você se sentiu numa situação, sem você falar, você me causou isso. Não é para acusar o outro. Às vezes vai ter espaço para você colocar a sua dor. E a mãe vai falar, minha filha, nunca que eu imaginei que eu estaria proporcionando isso em você. Gente, aconteceu isso comigo, na minha história de vida, uma coisa boba, entre tantas outras. Muitas delas, a maioria eu descrevo nos livros, conto nos vídeos no YouTube. Eu não tenho tempo para falar todas, mas uma que me veio aqui agora. A minha mãe, gente... Quem aqui ouviu, né, um pouquinho da história, assim, a minha mãe, ela perdeu a mãe dela aos 9 anos de idade. E o pai dela era um abusador e alcoólatra, que pegou uma das filhas para a mulher. Vocês imaginam o cenário que minha mãe vivia. Quando a mãe da minha mãe morreu, eles eram 9 irmãos. A minha mãe e mais 2 eram os menorzinhos. E aí eles ficaram para orfanato. Ora ficava em orfanato, ora ficava na casa de um, trabalhando como, né, doméstica para ter onde morar. Com 11 anos de idade, minha mãe já trabalhava como doméstica para poder ter uma casa para morar. Enfim, algumas irmãs mais velhas da minha mãe, algumas moravam em São Paulo, outras moravam no Rio de Janeiro. Uma em específico morava no Rio de Janeiro. E minha mãe ficava muitas vezes nessa passagem, de lá para cá. Aos 15 anos de idade, gente, a minha mãe ela foi violentada por um parente, por alguém próximo ali. Você imagina a dor dela, tudo que ela viveu. Ela não teve uma construção emocional, afetiva, ela não teve nada disso. Como que ela poderia dar isso, né? E aí, a minha mãe, ela buscava o quê? Em homens a aceitação. Então, ela assim, entrava em relacionamento, se afundava e saía, entrava em relacionamento, se afundava e saía, assim foi. Sempre buscando, ali talvez em busca de uma figura paterna para acolher, tanto que a minha história que eu falei do meu pai biológico ser 30 anos mais velho que a minha mãe, foi porque acredito que ela trabalhava ali para ele, e ela achou que ele, como um homem mais velho, estava acolhendo ela inocentemente, não de uma maneira abusiva, e aquela coisa que muitas vezes confunde o carinho, e o cara se aproveitou da situação e violentou ela sexualmente. Então, imagina tudo que essa mulher viveu. Aí, ok, continuou. Quando eu estava com 5 anos de idade, ela conheceu Jesus. Só que é o que eu falo, gente, a cruz, ela nos liberta dos pecados, ela nos liberta da culpa, ela traz para a gente uma nova oportunidade de vida, e ela traz, sim, a vida eterna. O sentido de que aqui não acaba. Mas, se você não buscar conhecer, porque a cruz, gente, não é só assim, eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, eu aceito esse sacrifício e ponto. Não é só isso. A cruz, você precisa estudar a cruz. Você precisa entender a cruz. Você precisa mergulhar nas passagens bíblicas para compreender de fato o que é tudo isso que Jesus fez para você naquele simples ato. De simples não tem nada. Porque quando a gente vai compreendendo a cruz, a gente vai vendo que nós precisamos morrer para nós mesmas, para os nossos desejos. E isso se faz através do autoconhecimento, que é a terceira chave sobre você com você mesma.
Só que, como eu falei, antigamente as igrejas não proporcionavam isso. Tudo era demônio. Então, se está com depressão é demônio, se está não sei o que é demônio. E aí, tipo, muda o exterior. A pessoa começa a falar o crentez fluente, glória a Deus, aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Então, eu paro de falar palavrão e falo crentez fluente. Eu tiro o decote e eu coloco a saia no pé, mas a língua continua no pé. A pessoa, ela não está com o decote, mas o olhar dela já fisga o cara. Porque ela tem um espírito de sensualidade dentro dela. Então, por isso que é uma mudança de dentro para fora. Jesus vai falar isso, que o contamina não é o que entra pela boca, é o que sai. É o que está dentro. Por isso que Deus está fazendo esse movimento de dentro para fora. Porque, gente, muita gente engana. Você olha e fala, essa é crente. Gente, quantas pessoas eu conheci assim? Você olha e fala assim, gente, a pessoa só fala de Deus no Instagram. Glória a Deus, aleluia, porque o meu Deus, porque o leão da tribo de Judá, porque isso, porque aquilo. Eu falei, gente, essa pessoa deve ser maravilhosa. Quando eu me aproximei da pessoa, que eu fui conhecendo mais, e aí a gente tem revelação, o Espírito Santo vai trazendo. A mulher era tão mentirosa, mas tão mentirosa, que eu falei assim, Senhor do céu. Ela não vê, mas a pessoa não vê, gente. A pessoa, o religioso não sabe que é religioso. O mentiroso, com exceção daqueles que já teve a sua mente aberta, que faz de sem vergonhice, mas muitas vezes a pessoa ela mente tanto que ela mente para ela mesma. E essa pessoa era assim. E quem Deus escolheu para ir com a verdade? Quem? Porque eu, gente, tenho um defeito. Para mim é a verdade acima de todas as coisas. Por quê? A minha mãe mentiu para mim sobre a minha data de nascimento. A minha mãe mentiu para mim sobre o meu pai. E a minha mãe, ela teve o vírus do HIV. Ela morreu com AIDS, com câncer, mas também por não ter recursos internos ali, resistência, muitas vezes que ela talvez poderia ter vencido aquele câncer, mas não tinha resistência para conseguir. E eu cuidava da minha mãe no hospital, correndo o risco de pegar também a doença, quando um tio chegou para mim. Eu indo para o hospital, com 14 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, Roberta, eu não acho justo o que a sua mãe e as suas tias estão fazendo com você. E eu, o quê? Deu até um gelo. O quê? Ele falou assim, elas estão colocando a sua vida em risco. A sua mãe tem AIDS e ela vai morrer. Assim que eu soube que minha mãe ia morrer, com 14 anos de idade. Ele trouxe para mim a verdade nua e crua mesmo, né? Eu não faço tão nua e crua assim, né? Eu boto assim, tentando assim, numa casinha bonita, mas eu falo a verdade, eu não consigo não falar. Por quê? Porque a mentira destruiu a minha vida em todos os aspectos. E, gente, eu cheguei esse dia no hospital para cuidar da minha mãe, imagina, já sabendo. Então, eu tinha medo da minha mãe, pânico da minha mãe, porque minha mãe era rígida, aquelas religiosas, rígida, extremamente rígida. Tudo era pecado, tudo era errado. Minha mãe era inalcançável para mim. Não tinha essa coisa assim, vem cá, filha, deixa eu te ouvir, deixa eu te abraçar. E eu sempre buscando ser a filha boa, a filha perfeita. E aí, na cabeça dela, ela acreditava mesmo que eu era perfeita. E por eu ser perfeita na cabeça dela, então ela não precisava se preocupar comigo. Cuidado com aqueles que parecem tão perfeitinhos também, viu? Porque eles podem só ser uma capa de que eles querem amor, afeto. Mãe, ó como eu sou boa, mãe, me veja. Olha, presta atenção nos seus filhos, gente. Ou aquele que também é muito rebelde. É também para falar, só quando eu dou trabalho que você presta atenção em mim, pois ele vai desenvolver um comportamento só de rebeldia, para você olhar para ele. Os excessos, é sempre os excessos que a gente tem que tomar cuidado. A cura, gente, nada mais é do que equilíbrio. A verdade é essa, a cura nada mais é do que equilíbrio. É um processo da vida de buscar equilíbrio entre Deus acima de todas as coisas, entre o próximo e entre a mim, porque é o que a gente vive, Deus, o outro e eu, Deus e o outro e eu. A gente, exceto quem mora numa ilha deserta, não deixa de se relacionar com pessoas, e você não tem como você tirar você de você mesmo. É a única pessoa com a qual você não pode se livrar. Por isso, se você não se ama, você tem que aprender a se amar, senão a sua vida vai ser infeliz a vida inteira, porque não tem como você deixar de falar com você, não tem como você deixar de ouvir sua voz, não tem como você deixar de se olhar no espelho, é você. Você precisa se aceitar, você precisa se amar. Porque quando você não se ama e não se aceita, você vai buscar a aceitação no outro. E é isso que, muitas vezes, te coloca nessa depressão, nessa tristeza, nessa dor, porque o outro não dá o que você está esperando. Aí você, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim, se eu morrer, ninguém vai sentir falta mesmo. Aí começa a menininha sua criancinha, espernear por atenção. E aí cada um faz das suas formas. E quando eu cheguei no hospital, naquele dia,
Eu achei que minha mãe ia falar alguma coisa. Não falou nada. Minhas tias possivelmente devem ter falado para ela, e ela fingiu que nada aconteceu. E eu comecei a cuidar da minha mãe, então, com mais cuidado. Eu pegava o algodão de sangue na ponta, em vez de meter a mão no sangue. Ela tinha uma ferida mais cara, porque ela já estava, né, deitada na cama já há muitos meses, então eu já tomava cuidado para não pôr a mão nos fluidos, porque nem luva ela deixava eu usar. Aí, eu comecei a pegar, assim, eu lembro o dia como hoje, que eu peguei o algodão na ponta, assim, ela, por que você está pegando o algodão desse jeito aí? Está com medo do quê? Eu, não, mãe, nada. Olha o medo. Gente, como que a gente está criando nossos filhos? Eles têm medo de você. Será que você é uma mãe tão austera, tão rígida, tão religiosa, que seus filhos têm medo de você? Gente, a minha vida estava em risco. E a minha mãe, pela doença emocional dela, ela não conseguia ver, porque hoje eu entendo, gente. Ela era uma diaconisa, uma religiosa, uma mulher de Deus. Como que ela ia falar para a filha que ela falava, não, faz isso, não ouve música do mundo, não vai para o cinema com os amigos, não sai, não isso, não aquilo. Como que ela ia falar? Eu tenho AIDS, viu, filha? Porque eu peguei daquele cara da cadeia lá, que eu ia lá, inclusive levava você. Que cara que ela ia conseguir falar aquilo para mim? Ela ia parecer uma hipócrita. Então, hoje eu entendo que ela tinha vergonha. Hoje eu não condeno a minha mãe, mas porque eu estou curada. Por muitos anos eu pensava, que mãe é essa? Que mãe é essa que vai morrer, já sabe que vai morrer, ainda quer matar outro, quer levar junto? Até. A dor era legítima, mas a minha interpretação estava errada. Olha, gente, olha, presta atenção. Tudo depende de como que você faz a interpretação. Olha eu hoje curada. Minha mãe era religiosa, imagina a vergonha. Eu me coloco no lugar dela. Imagina a vergonha de falar para minha filha, tenho AIDS. E outra, a rejeição. Porque as pessoas, se alguém fala que tem AIDS, você fala, você não toma no copo, você não sei o quê, porque você vou pegar também. Então ela tinha medo de ser rejeitada. Agora, olha a pessoa doente. Que mãe é essa? Que vai morrer e quer que a filha morra junto? Por que ela não me contou? Gente, por anos. Eu fui fazer terapia com 31 anos de idade. Minha mãe morreu, eu tinha 15 anos de idade. Eu carreguei 16 anos esse discurso. Que mãe é essa? Que mãe é essa que vai ter um filho sabendo que vai morrer? Minha mãe engravidou já tendo a doença da minha irmã, que depois sobrou para mim. Eu que tenho que ficar limpando as cagadas da minha mãe? Era isso que eu falava. Olha, gente, olha o que é uma dor. Era legítima a minha dor? Era. Era legítima a minha dor. Só que eu precisava sair desse lugar da dor e Jesus para o lugar que Cristo, com Cristo, você olha diferente. Aqui, com o seu ego, com o seu egoísmo, você olha desse jeito. Que absurdo. Ó, julgando. A religiosona, ó, batendo pé. Isso não é justo. Com Cristo. Mãe, vem cá, eu quero te abraçar. Eu quero te colocar no colo. Quanto mais eu conseguia perdoar minha mãe, quanto mais eu conseguia ver pela ótica de Cristo, mais eu queria abraçá-la, mas eu não podia. Você tem sua mãe viva? Por mais difícil que ela seja, busque estratégia em Deus para amar essa pessoa, porque se ela é difícil, porque ela precisa muito ser amada. E busque se curar você para que o seu filho não se afaste de você. Não fica, porque eu sou difícil, então meu filho... Não, você está tendo consciência para mudar. Se eu não tivesse mudado, gente, hoje eu não teria a relação que eu tenho com as minhas filhas. Eu e minha filha mais velha... Gente, as duas, né? Mas minha filha mais velha, mais porque a gente trabalha junto e tudo. Gente, é super amiga, é super gostoso. Mas atrás, aqui, a mesma Roberta, que era assim, minha mãe não fez nada. Era aquela mãe, já leu a Bíblia? Porque você não sei o quê. Porque isso, porque é só cobrando, só... Tirou quanto na prova? E fulana? Só comparando. Eu estava adoecendo minha filha. Para mim era limpar, lavar, cozinhar. Ó, isso, dê graças a Deus, minha filha, porque você não teve a mãe que eu tive. Eu sou uma mãe maravilhosa. Oh, Jesus. Filha, perdão, que eu repito os mesmos erros que minha mãe. Filha, me ajuda a melhorar. Olha, gente, é geracional. O que fez parte da sua história. Você é responsável pela sua cura, para curar a sua mãe e para curar os seus filhos. Para de culpar a tua mãe e para de adoecer os seus filhos. Você está no tempo que chama hoje para se curar.
Você é responsável pela sua cura. E pela cura que passa de uma maneira geracional. Incluindo o seu DNA, porque eu não tenho tempo de trazer ciência aqui agora. Quando você se cura, você muda o seu DNA. Você muda o DNA da sua família. Você entende? Eu não sou ninguém. Eu não sou importante. Ninguém liga para mim. A gente pensa que ser importante é ter seguidor em rede social. Pensa que ser importante é ter curtida. Você pensa, eu não sou nada, não sou ninguém, não me formei em nada, não tenho faculdade, não tenho isso, não tenho aquilo. Você é mãe? Você é tia? Você é alguém que tem uma criança próxima a você? Invista no futuro. Invista em educação. Invista em afeto, em amor. Gente, a nação vai ser curada quando as mulheres e os homens entenderem que precisamos dar afeto, amor, carinho e limites da maneira correta. Em amor, não em excesso. Porque a religião traz excesso. E o excesso também adoece. Eu não entendia o amor de Deus pelo excesso da religião. Porque o Deus que me foi apresentado é esse. Beijou escondido? Plá. Mentiu para sua mãe? Psh. Era esse Deus que eu conheci. E minha mãe usava a Bíblia. Para de usar a Bíblia para ameaçar seu filho. Para de usar a Bíblia para ameaçar o seu filho. Tudo, nada será oculto. A Bíblia diz, nada que esteja oculto continuará encoberto. Para de fazer isso com o seu filho. Para, pelo amor de Deus. Isso não vai impedir que ele deixe de pecar. Sabe como a gente deixa de pecar? Pelo amor. Pela revelação do amor. Saber que Deus era um Deus bravo não me impedia de pecar. Mas experimentar o amor de Deus, sim, é o que me leva todos os dias não querer pecar. Peco, erro, mas não quero, é não querendo. Isso já basta. Isso já basta. Agora, saber que tem um Deus pronto para me tocar uma flecha, me dar uma cajadada, não me impedia. Quantos pensamentos e desejos maus existiam dentro de mim? Quantos? Não estou falando de só adolescente não, de casada. Quanta sujeira Deus foi trazendo à tona, mas sem peso, só para dizer, olha aí filha, olha aí. Gente, a gente só consegue santidade e humildade quando está em Deus. Quando a gente fala, eu nada sou, mas olha aí o paradoxo da chave do eu com o outro, eu comigo mesma. Eu nada sou. Como a palavra mesmo diz, que tu cresças para que eu diminua, sim. Mas isso, entre você e Deus. Quando você já começa a falar, mas que cresça o Senhor para que diminua eu. Você não está se diminuindo. Isso é religião. Quando você está aqui, Senhor, que tu cresças e que eu diminua no teu secreto. Não para a plateia. Para de ficar postando lá sua Bíblia com as lágrimas, assim, para dizer o quanto você é espiritual. É Deus que tem que ver a sua espiritualidade. E Ele diz que Ele honra em público aquele que se humilha no secreto. Agora sim, você também precisa. Por isso eu falo paradoxo. Você precisa se amar. Só que esse se amar e se valorizar é para você. Não é para o outro. Porque aí quando a gente se sente desprezado pelo outro, você quer logo dar um jeito de falar. Gente, quem não? Quem não? Dá indireta no Facebook. Tipo, você tem a necessidade de mostrar o quanto você é especial. E como aquela amiga perdeu você, né? Você quer mostrar. De alguma forma. Você quer fazer ela sentir que ela não te deu valor. E quem perdeu foi ela. Sim, quem perdeu mesmo foi ela. Porque você é uma pessoa incrível. Mas você não precisa mostrar isso para o outro. Você precisa olhar no espelho e falar para você mesma. Gente, o processo de autoestima, ele se faz você com Deus, você com o seu espelho. Como Paulo vai dizer que você não possa fazer elogios a você, a sua boca não faça elogios a você, para o outro. Mas você vai fazer para você, diante de Deus, no espelho, e falar, mulher, tu é linda, hein? Nossa, olha, você é inteligente. Eu admiro sua garra. Você tem que olhar para você e falar, por quê? Não é você falar para o outro. O erro é você ficar falando para o outro, ficar se vangloriando, o que você faz, da bondade que você tem, como você ajuda as pessoas. Não. Você se abraçar e falar assim, puxa, tenho orgulho de você. Deus deve se alegrar com você.
Você fazer para você mesma, mas não com soberba, não com narcisismo, não com egoísmo, é o equilíbrio. E quando você caminha com Deus em amor, Ele vai te mostrando a hora que você tem que só se humilhar. A hora que Ele vai falar para você, Ele mesmo vai falar, tem hora, gente, teve um processo da minha vida, que é o desconstruindo o meu eu, que eu estava só no pó, quebrada, detonada. Eu chegava e falava, não presto, Deus, eu não valho nada, eu sou um não sei o quê, olha isso, olha o que eu sou. Aí eu já me arrebentava também, né, porque eu já não me amava, eu não me amava, então eu aproveitava para me esculachar. Aí Deus falava ao meu coração muitas vezes, filha, você está melhorando dia após dia, pouco a pouco. Então o próprio Deus me incentivava, eu não precisava ouvir das pessoas, gente, era dele. Todas as vezes que você quiser ouvir do outro, caça na sua história de vida o que faltou do pai e da mãe, porque sempre você projeta ou teu pai ou tua mãe numa relação. Até pouco tempo atrás, eu, gente, desesperada para fazer parte do meio. Tinha um meio das pregadoras que eu queria tanto fazer parte daquele meio, queria ser amiga delas. E aí eu vi entre elas ali, uma comentando no post da outra, não sei o quê, e eu ia lá e comentava também. Muitas delas já tive a oportunidade de encontrar em eventos, de conhecer, e eu super simpática. Fulana, você é maravilhosa, eu te acompanho, que Deus continue te usando. Estava errado eu fazer elogio para ela? Não, ela era maravilhosa, sim, mulher de Deus, sim. Estava errada a minha motivação, porque o meu excesso é tipo assim, olha como eu sou legal, seja minha amiga. Mas eu não via conscientemente isso, e fazendo isso várias vezes. Um dia minha filha editando um vídeo meu de pregação, eu vim pregar, e a pessoa que eu admirava estava sentada ali. Meia hora da pregação, só fiquei falando da mulher. Ah, é maravilhosa, que nos livros dela são maravilhosos, porque isso aqui, porque lá. E no meio da pregação, eu puxava a mulher e elogio para a mulher. A minha filha editando falou, mãe, tá demais. Exagerou. Oh, passou. Tipo assim, parece até que você é do outro lado. Você é que me entende? E aí eu fui em Deus e buscar. E eu vi, depois eu fui assistir, eu falei, meu Deus, que exagero. Gente, o problema é o exagero. Hoje eu elogio as pessoas, elogio, mas de coração, sem esperar nada em troca. Porque quando você elogia muito também, você fica esperando. Ela vai retribuir. Ela vai devolver. Nem que seja, é aquela história, gente. Você tem 2 chocolates, você tem 2 pirulitos. Um é seu, um é para outra pessoa. O certo é você dar um para ela e o outro seu. Vamos comer junto, amiga? Não, você pega, dá os 2 chocolates. Só que na sua cabeça você fica assim, ela viu que eu só tinha 2. Eu dei os 2 para ela, óbvio que ela vai devolver um para mim. E a pessoa pensa assim, nossa, gente bacana ela, né? Me deu 2, ela deve estar de jejum, deve estar de regime. A pessoa não sabe o que está passando na sua cabeça, querida. Você imagina... Mira a bola, faz um não sei o quê, e depois fica com raiva, se frustra, fala mal, sendo que está tudo na sua cabecinha. Deu por quê, filha? Divide. É isso que Deus falou no meu coração. Divide. Você está dando toda a honra para a pessoa. Metade para ela, metade para você, porque você também merece. Se reconheça. Você fica idolatrando muito o outro. Na verdade, é porque você fica com essa falsa humildade, tipo, não, porque eu não posso me reconhecer, porque eu não posso falar isso, porque eu... Aí você coloca tudo no outro, mas na verdade você está se vendo nela, e o exagero da sua admiração para ela é também você se espelhando e querendo falar de você, mas não tendo coragem de falar de você por causa da religião. Você só identifica no outro o que tem em você e na sua história, seja bom ou ruim. Você só se irrita com uma coisa se ou é algo que você ainda não resolveu em você, ou que alguém fez tanto mal em você, que você carrega. Se não te incomoda, se passou batida, é porque não faz parte da sua história. Porque não tem em você nem para resolver nada. Tipo, é de boa, tem coisa que... Gente, que nem eu, com roupa, cabelo. Para mim, sabe, eu acho legal, bacana. Que mulher que não quer ter bolsa, roupa, sapato, legal. Mas não é assim sabe, eu não fico reparando nas roupas. Tem hora que eu preciso até ver meus vídeos e falar, nossa, eu acho que eu estava semana passada com essa camisa, eu preciso trocar. Não, que eu não lavei, né, gente? Mas é porque eu não sou preocupada com essas coisas. Mas tem gente que é. Tem gente que fala assim, Roberto, você só tem uma saia?
Porque parece que só usa essa. As pessoas não têm noção, né, gente? Não tem filtro, né? Você sabe, né? Mas daí, não é que eu só tenho ela, é que eu esqueço. É que eu gosto tanto. Aí eu esqueço. Mas tem hora que eu preciso pensar um pouquinho, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tem hora que eu preciso pensar um pouquinho, né? Mas será que eu não estava com essa aí? Deixa eu cuidar um pouquinho da minha imagem, né? Porque também a gente aprende que a gente fala através da imagem. Eu tive que aprender, gente, eu tive que aprender. Um dia Deus trouxe uma profissional para me ensinar a me vestir. Ela falou, Roberta, tá tudo lindo aí você. Olha, a gente vê Deus fluindo através da sua vida, né? Você é uma pessoa que tem esse coração, não vou dizer humilde não, viu, gente? Porque, né, que é igual aquela história. O irmão da igreja, ele ganhou a faixa de homem mais humilde da igreja. Aí no próximo domingo ele veio com a faixa. Já deixou de ser humilde. Né? Então assim, ele postou. Né? Então assim, eu não vou dizer de humildade, mas ela quis dizer isso, né? Puxa, a gente vê Deus em você, verdade, isso, aquilo. Só que assim, você fala para a mulher. Você precisa mostrar, né, através da vestimenta, a cura. A cura já é assim, sabe? Antes que você fale, as pessoas precisam falar, opa, essa pessoa tem alguma coisa aí de bom para me falar. Precisa, de alguma forma, chamar a atenção, de uma maneira positiva, né? Ela me ensinou sobre várias coisas, até da psicologia, em relação ao cérebro se abrir para ouvir e tal. Aí eu entendi que eu precisava, sem exagero também, mas que eu precisava melhorar um pouco mais. Mas por que antes eu tinha problema com isso? Porque eu me enfeiava, por causa dos abusos que eu sofri. Então, inconscientemente, tipo assim, se eu estivesse bonita, eu chamaria atenção, e eu não queria chamar atenção, porque isso me fez mal. Então, a gente vai aprendendo tanta coisa, gente, caminhando com Deus. Deus vai nos ensinando. Mas a gente entende toda essa ótica aí do perdão, tá? E aqui eu quero só ler os versículos para a gente fechar. Lucas 6,37 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Gente, o perdão tem tudo a ver com julgamento. E com o orgulho. Porque enquanto você está usando, se baseando no seu orgulho, para dizer fulano errado, isso, aquilo, você não perdoa. Então, o perdão e o julgamento e o orgulho, eles caminham juntos, onde você tem que destruir um para você poder vencer o outro. Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem uma frase que diz assim, olha, o orgulho alimenta a lembrança da ofensa. Preste atenção, toda vez que você ficar aí remoendo o que a pessoa fez, falou, deixou de falar, é o seu orgulho que está no controle. Aí olha o que diz aqui, ó, a humildade esquece tanto quanto perdoa. Então, gente, é colocar diante de Deus e pedir que Ele ajude a perdoar, a liberar. E tem gente que nem sabe que precisa perdoar. Já vou entrar nisso. Mateus 6,12, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. A base da oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Olha, Ele coloca na mesma balança. Sabe o que eu descobri no meu processo de cura? Eu me sentia culpada, gente, no início, por tudo. Minha vida estava dando tudo errado, eu era culpada. Meu casamento estava fracassado, eu era culpada. A minha irmã, que a gente criou como filha com 18 anos, saiu de casa para viver uma vida louca com um namorado que a gente não aprovava. Eu me achava culpada, tudo. A culpa de tudo na minha vida eu achava que era minha. Tudo, até da minha mãe ter morrido, porque teve uma fase que minha mãe, lá no hospital, e eu com 14 anos, durante 6 meses, indo todo dia cuidar da minha mãe, teve um tempo que eu comecei a orar para Deus levar ela, que eu não estava aguentando, aquela pressão e tudo aquilo. E depois eu achei que Deus tinha escutado minha oração, então que a culpa era minha, que minha mãe morreu. Então eu carregava a culpa de tudo, gente. E eu percebi, no meu processo de cura, que muito do meu sentimento de culpa era porque eu não perdoava. Porque eu não me sentia perdoada. Não é que Deus não tinha me perdoado, mas eu não me sentia, exatamente por causa dessa balança. Assim como. Então, à medida em que a gente perdoa, a gente é perdoado. E aí, gente, isso é mandamento. E Jesus vai dizer assim, olha, João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem me ama, me obedece. Aí a gente vem para a igreja e fala, eu te amo, Senhor. E aí ele fala, quem me ama, me obedece. Então é perdoar sim o marido. Difícil, gente. Eu não tenho um casamento fácil. Meu marido é honesto, é um homem de caráter, é maravilhoso. Mas ele tem uma dificuldade emocional. Que muitas vezes eu falo, Deus,
Graça, graça sobre graça. Uma pessoa que uma hora está bem, uma hora... Aí você tem que ter sabedoria. É maravilhoso, mas tem aquele pontinho que você... Então tem gente que fala, meu marido é maravilhoso. Ai, um homem de Deus que ora, porque isso, porque aquilo. O meu marido não é o que eu imaginei. E por muito tempo também eu me comparei, mesmo depois que eu fui chamada para o ministério. Eu olhava o padrão das mulheres e os maridos pastores, e elas colocando que o homem ora, o homem com a Bíblia, o homem isso. E eu pensava, e o meu marido? Eu sei que ele tem a vida dele com Deus. Mas o meu marido, ele tentou uma vez, vamos dizer assim, ceder ao chamado que Deus tinha colocado à frente dele. Ele abriu uma igreja, depois de um ano, ele abriu mão por causa dos religiosos. Ele não deu conta de tanta pedrada, porque ele queria pintar a igreja de preto. Hoje quase todas as igrejas é preta, naquela época era Satanás. Ele tem uma visão muito para frente, né? E ele estava lá atrás com uma visão do hoje. Aí hoje é normal, mas antes era pecado. Aí ele falou, se eu tivesse, né, esperado o tempo certo. Mas ele não deu conta pelas emoções dele. Ele falou, não é para mim, não tenho paciência de ficar me explicando, me justificando. E isso é só uma coisa, foram tantas outras, muitas pedradas. Então hoje eu compreendo ele, mas ele me abençoa, viu? Deixei minha casa, ele que cuida das meninas, leva para lá, leva para cá. Eu não posso ser grato, eu tenho que ser grato. Eu tive que parar de olhar para o marido das outras, do jeito que era, porque era calmo. Aí as mulheradas vinham tudo falando que elas eram bravas e que os maridos eram calmos. Eu falava, mas eu achava que eu era mais merecedora, porque eu era a calma, meu marido bravo. Eu falava, olha lá, Deus, olha, eu não faço isso. A gente acha porque não faz uma coisa, a gente merece mais que outra. Aí o Senhor levantou essa mulher aí e ela fala que ela é ruim, eu sou tão boazinha, porque o Senhor não me levanta. É porque tu é ruim de outro jeito. E vão usar exatamente o que você acha que é ruim, que é o seu marido, para melhorar a sua ruindade. Precisamos aceitar quem somos. Precisamos acolher a nossa dor, sim. Ok, minha mãe me machucou, me feriu, não tive pai, faltou. Só que o que eu vou fazer com isso? Vou guardar aqui e eu vou viver ruminando tudo isso? Não. Eu tenho um lugar para colocar. Eu tenho um lugar para depositar as minhas dores. Isso, daqui para frente, vai servir apenas de testemunho para quando alguém, aquela chave do alguém, vier até você, eu te contar, fulana, eu estou passando isso, você falar, eu te entendo, ele te compreende. Em vez de julgar, ele não vai orar, é falta de fé isso para ele. Eu te compreendo, sem julgar, sem condenar, mas acolher e amar. Mas você só consegue fazer isso quando você perdoa a sua história de vida, assume a responsabilidade por sua mudança. Se alguém vai na sua casa, uma visita, com aquelas criancinhas, bença. Aquele menino parece o tênis do Pimentinha. A pessoa sempre sai da sua casa, sempre quebra alguma coisa. Um brinquedo do seu filho, um vaso seu, pula no sofá. Sofá novo, você não deixa o seu filho pular, mas o filho da visita... E você não tem boca para falar. Por quê? Você não quer ser, né? Grossa, estúpida. Tá correto. Isso aí também eu não falo, essa verdade, né, gente? Só fica ali que mãe, presta atenção, mãe, seu filho. Mas fica quieta. Aí a criança quebra alguma coisa. Vai embora. Em nenhum momento você liga lá pra sua amiga e fala, ô fulana, seu filho quebrou meu sofá, viu? Custou 3 contos, pode passar um pix. Você faz isso? Quem que conserta? Quem que paga? Alguém te lesionou, quebrou alguma coisa em você, te fez perder alguma coisa, e você tá lá, minha mãe que tem que pagar, meu pai que tem que pagar, ou meus filhos, ou o futuro, ou a vida. Você paga, você conserta, você passa pelo processo. O lixeiro, coletor de lixo, né, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras agora, né, tem umas palavras que você não pode falar mais. Coletor de lixo, ele não entra na sua casa e fala assim, Dona Maria, deixa eu entrar no seu banheiro para tirar o lixo, tem mais lixo na cozinha.
oh, me ajuda, me ajuda. Sim, a igreja precisa ser mais solícita, precisa ter ministérios de aconselhamento nas igrejas. Eu concordo, gente, precisa. Mas já que não tem, para de ficar esperando, mendigando, migalha, olha para mim, me reconheça, me veja, me aceite quando o Mestre, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Criador te fez, te criou, colocou dons, talentos, habilidade, força, coragem, esperança. Você é digna, você é amada. Gente, o maior amor que a gente conhece na terra é de uma mãe para o filho, é de um pai para o filho. Aqueles são pai e mãe de verdade, que conseguem ser, né, gente? Não vamos julgar os que não conseguem, porque não tiveram. Os que conseguem ser. E Deus escolheu exatamente esse nome para te chamar de filha. E porque você é filha, você serve. Porque a filha ajuda a lavar a louça, a limpar e arrumar a casa. Mas você primeiro é filha. Quando você entender essa verdade, você não vai precisar ficar esperando migalha de aprovação do outro. Ai, fulano curtiu minha foto, comentou.